É evidente que é uma situação extremamente caótica e, em termos financeiros, é evidente que os clubes já têm, mesmo antes da pandemia, já têm muitas dificuldades financeiras. É evidente que agora será muito maior. Das 8 da manhã até a hora que for preciso. We are very eager to learn. That's my vision for the future. A organização desportiva precisa de pessoas que tenham disponibilidade para fazerem as coisas acontecerem. We have to share experience to facilitate. That's my vision for the future. Olá, Dona Ana, muito obrigado por receber-nos, não é? Aliás, por estar aqui disponível para dar um pouco do seu tempo para falarmos sobre este tema tão importante que tem a ver com a situação económica e os efeitos desportivos desta situação económica que são causados por este momento de combate à pandemia que estamos a viver, não é? Como está? Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada, muito bom dia, Sheldon. Pronto, Dona Ana, tendo em conta, portanto, a Associação de Handball de Lisboa, que este momento de crise pandémica já está a levar a uma das maiores crises financeiras e económicas que nós vivemos, inclusive os especialistas dizem que muito mais grave e muito mais duradoura do que a crise de 2008, já se fala no estudo da Católica em uma taxa de desemprego a subir até 10,4%, ou seja, num contexto de desemprego em que as famílias vão ter menos poder de compra, em que as famílias vão ter provavelmente que decidir entre pagar uma mensalidade ou outras necessidades, prevê que efeitos é que prevê para a atividade da associação e dos clubes que estão afiliados? É evidente que é uma situação extremamente caótica e, em termos financeiros, é evidente que os clubes já têm, mesmo antes da pandemia, já têm muitas dificuldades financeiras. É evidente que agora será muito maior. Julgo que poderá haver da parte das câmaras, da própria Federação, da própria IPDJ, uma situação para colmatar essa diferença financeira que poderá eventualmente acontecer e que tenho a certeza que vai acontecer. O que nós esperamos é que cada clube tenha um trabalho muito extenuante, que vai ser, para que todos os atletas voltem à formação e à competição, para tentarmos resolver e mostrar-nos que a nossa modalidade continua viva e que vamos superar todas esta situação. Sim, com certeza. Agora falou-me aí em apoios que eventualmente deveriam ou deverão estar a ser pensados para o desporto. Neste momento foi anunciada apenas uma moratória, não é? Para o setor social, especificamente para o setor das associações sem fins lucrativos, do qual a maior parte dos clubes faz parte, não é? Aliás, todos os clubes fazem parte, tirando os clubes que têm SAD, mas neste setor social, portanto, há uma moratória de 6 meses que foi aprovada, promulgada ontem, para créditos, só que nem todos os clubes têm apenas os créditos ou empréstimos enquanto despesas mensais, também têm outros custos fixos, não é? Muitos deles têm que pagar pavilhões, principalmente, relembro-me do caso específico do município de Lisboa, em que há pouquíssimos pavilhões disponíveis e que muitos clubes têm que, portanto, ir alugar, não é? E esses clubes podem vir aqui, além de ter contratos de programa, que se existirem, reduzidos, também a procura dos próprios atletas, não é? Ou terão talvez menos atletas a pagar mensalidades ou que baixar mensalidades. Como é que o IPDJ, a Federação, as associações regionais e os próprios clubes poderão resolver esta situação? Que medidas poderão ser tomadas para reverter um pouco este quadro de diminuição de receitas, sendo que há despesas fixas a serem pagas todos os meses, não é? Em primeiro lugar, a Federação tem um papel muito importante junto das entidades governamentais e também do IPDJ. Julgo que a Federação está a fazer um excelente trabalho neste momento com esta situação, está sempre em cima do acontecimento. Depois da reunião que nós tivemos, achamos, e todos expressaram isso, que a Federação está realmente em cima do acontecimento e está tentando resolver a situação. Estarmos a falar neste momento nessa situação é falar sobre uma situação que nós queremos, mas não sabemos depois como é que essa situação poderá ser recebida pelas entidades oficiais.
Disse uma coisa muito bem, um dos problemas graves é realmente as instalações dos pavilhões, que não existem em Lisboa. Podíamos ter mais clubes e não temos, porque depois não têm por onde praticar a modalidade, e isso é um problema chave, principal que existe. Não sei, muito sinceramente, eu acho que depois desta pandemia de ultrapassarmos, acho que vai ser tudo diferente para já. E penso que poderá haver da parte das entidades oficiais uma outra abertura que não tem tido até agora. Portanto, estou convicta que todos nós, ao trabalharmos para o mesmo, consigamos ultrapassar mais uma vez e por outros motivos esta situação financeira. Mas que não vai ser fácil para os clubes, não vai. Eu só peço aos clubes que continuem a trabalhar para cada vez terem mais atletas e perante uma situação destas mostramos quanta força tem a nossa modalidade. E pode ser que assim também percebam que a vontade é tão grande que consigam realmente financeiramente nos poderem ajudar. Compreendo. Quando fala, portanto, em que tudo será diferente, não é? Porque uma crise deste tamanho, um choque social até deste tamanho, causa, sem dúvida, mudanças significativas na nossa forma de viver, na nossa forma de estar e de pensar e planear as coisas. Refere-se exatamente ao quê? Por exemplo, nós nos clubes teremos eventualmente maior abertura de quem decide acerca da abertura das escolas para os clubes, teremos maior compreensão da necessidade de integração deste sistema desportivo com o sistema escolar também, do desporto escolar. Uma das coisas que nós temos que pensar, e que ao fim e ao cabo até já pensamos, é que a população escolar, porque não é verdade, não há desporto escolar. E se não houver desporto escolar, como não há, são poucas as escolas que têm desporto escolar, realmente vai-se uma abertura para a situação de handball fora das horas de horário escolar. Não sei se vai haver uma maior abertura ou não por parte das escolas. Nós até, e critico a situação, temos técnicos que são do handball e que, na verdade, não trabalham a nossa modalidade na escola. E isso era uma situação que deveria de se alterar, mudar, mas eu estou com a certeza, apesar deste mal que nos está a acontecer, que poderá haver uma maior, em termos de desporto escolar e do desporto particular, neste caso da Associação de Handball Lisboa, que poderá haver uma outra esperança, outra maneira de sentirmos. Isto vai ser difícil porque também os pais vão ter medo, não é? E isto não vai ser tão cedo que se irá começar. Esta época é para esquecer. Não acredito que haja qualquer hipótese de haver uma abertura. Ainda há tempo de se fazer mais qualquer coisa no handball. Desde que consigamos já na próxima época começarmos, que não vai ser fácil, mas começarmos normalmente, já é muito bom. Uma situação também que na reunião nós acabamos por falar tem a ver com a alteração das idades. O facto de ter havido esta alteração das idades, corremos o risco de estar miúdos que só fizeram na formação meio ano, meia época, e o que nós precisamos não é de séniores, nós precisamos de clubes com muita formação. E com esta mudança de idade, acontecendo esta situação da pandemia, há miúdos que subiram de escalão e só tiveram meio ano. Portanto, por acaso foi uma das questões apresentadas ao nosso diretor técnico nacional, o professor Paulo Sá, onde ficou de estudar e de ver como é que seria essa situação.
Perfeito, perfeito. Dona Ana, eu gostaria aqui de avançar, portanto, para os efeitos que prevê nos clubes, para os clubes. Já falamos da questão específica de Lisboa, da questão da falta de pavilhões, não é? E já mencionamos aqui também que os custos mensais continuam aí a acontecer, mas prevê que haja uma redução, uma eventual redução no número de praticantes, pelo menos dos praticantes que paguem mensalidades? Vamos lá ver. Eu não posso estar a falar de uma coisa que, para já, não sei que mensalidades são, não faço a mínima ideia, que não nos chega a nós, embora saibamos, mas não sabemos valores, não sabemos absolutamente nada. Na certeza, porém, posso lhe dizer que para a próxima época eu vou levar à direção da associação para que não cobre aquela situação de um valor por escalão por época. Vou tentar ver se nós conseguimos realmente colmatar, não é muito, é pouco, mas o pouco, juntando a todo o pouco, depois dará muito. Refere-se à taxa de filiação? A filiação toda a gente terá que fazer, diga a taxa por escalão. Ok, de inscrição por escalão. Uma taxa por escalão. Mesmo assim, havendo muitos escalões, é muito. Temos o caso do Paços Manuel, que tem todos os escalões masculinos e femininos, pagar uma taxa por cada equipa é um valor bastante elevado. Nós vamos colmatar essa situação, ainda não está decidido, mas eu vou propor isso à direção, assim como vou propor à Federação, porque é tudo muito caro, os clubes começarem a pagar à cabeça os valores de arbitragem, não sei quantos por época, até porque os clubes, de certeza absoluta, alguns sponsors que possam ter, vai diminuir imenso, não é? Portanto, estou a ver que, na verdade, vai haver muita dificuldade por parte dos clubes. Isso, respondendo à sua pergunta, é a situação dos clubes não terem e podem ter cada vez menos atletas. É por isso que vamos incentivar para que realmente façam uma diferença, uma situação mais correta, mais correta no sentido, não é que não seja incorreto estar a pedir mensalidades, não é isso, porque ao fim e ao cabo os clubes gastam muito dinheiro, mas terá que haver por parte de todas as entidades uma outra maneira de ver o assunto pela esta catástrofe, diminuindo exatamente, só assim é que vamos conseguir muitos atletas, senão não vamos conseguir, vai diminuir. Perfeito. Citou agora também a questão das arbitragens serem pagas à cabeça, de custos são pagos, ou seja, no início da época, na sua totalidade, e eu gostaria, portanto, de colocar-lhe aqui uma questão-chave que tem a ver, tendo em conta esses efeitos nos clubes, na vida normal dos clubes, não será a altura de nós revermos, eu falo isto num modo genérico, enquanto presidente de clube, mas enquanto a normalidade dos clubes tem o foco na competição formal e acabam por não ter outra atividade ou não focar tanto em outra atividade que não seja a federada, não seja a atividade formal. Mas esta participação federada incorre sempre em custos necessários, não é? E como nós estamos a falar, por exemplo, um escalão de iniciados, logo no início da época, tem de pagar uma taxa de arbitragem que vai aos seus 2.000 euros a nível nacional, não é? Portanto, nós estamos a falar de valores que acabam por condicionar um pouco a participação dos clubes e que nesta situação de crise poderão eventualmente conduzir à redução da participação federada. Mas não seria também a altura dos clubes, exatamente por esse motivo que disse, a preocupação com manter o número de praticantes ou até aumentar, terem uma oferta desportiva diferente? E não digo desprezar o desporto federado, porque essa é a essência dos clubes, é a competição, é estarmos em competição com todo o território nacional, é importantíssimo, mas termos também uma outra vertente, eventualmente com esta maior integração com o desporto escolar e seria até uma ação social dos clubes, não é? Termos treinadores que estão disponíveis para a comunidade para praticarem o verdadeiro desporto, no sentido de que é o desportar, não é? É o estar fora de uma atividade de trabalho, é uma atividade de lazer e que não necessariamente é competitiva. Não seria a altura de revermos este modelo de oferta que os clubes têm? Eu quanto às escolas e ao desporto escolar,
é sempre um bocadinho difícil as escolas aceitarem técnicos que venham da parte federada, não é? Isto ainda não há aqui uma interação entre a escola e a nossa modalidade, uma vontade muito grande, não é? Até porque os professores na parte escolar também têm muito trabalho e tudo aquilo que eles poderão fazer fora da escola é sempre horas a mais, não é? E isso torna-se realmente um óbice para a nossa modalidade. Eu percebo qual é a pergunta, mas acho que, independentemente de poder haver por parte da escola o tal desporto escolar, onde se poderia aproveitar daí também aqueles miúdos que eventualmente têm uma excelente formação, poderão ter uma excelente formação, até porque para ir buscar atletas para as seleções nacionais, não é? Porque ao fim e ao cabo todos nós trabalhamos, ao fim e ao cabo é para depois para chegarem às seleções nacionais, que é o que os miúdos também gostam imenso. Não vejo, muito sinceramente não vejo que possa haver essa interação ou essa situação, não vejo. Até porque a Federação, quando está a trabalhar para aquilo que eu já lhe disse, que é para as seleções nacionais, não é? E depois poderá eventualmente não haver uma conjugação entre a escola e a federada, não é? Não é fácil. Poderá eventualmente nós irmos avançando, não é? Todos os anos não é igual ao ano anterior, não é? Conforme vamos andando. Mas penso que é difícil. Percebo. E relativamente ao papel que a Associação Regional, portanto, nós já estamos a falar aqui da questão da interação com a comunidade escolar, que tem-se revelado difícil, como bem disse, para os clubes. Qual o papel da Associação Regional e da Federação, das associações regionais e da Federação, portanto, em tentar facilitar aqui e promover estes, digamos, centros de formação, estes polos, estes núcleos de clubes dentro das escolas? A Federação tem tido um papel extremamente importante no apoio, as associações também, por isso é que há cada clube novo que possa aparecer, há um protocolo onde nos 2 primeiros anos até a formação do escalão de iniciados não pagam as inscrições, não têm qualquer valor a pagar pela sua inscrição ou mesmo pela sua participação no handball, ao fim e ao cabo, federado. Não vejo onde é que se pode fazer mais, porque é difícil. Nós também não recebemos verbas que nos dê para termos um técnico ou mais de um técnico a ajudar os clubes nas escolas, que era aquilo que eu gostava. Mesmo assim, tenho pessoas que trabalham pro bono para ajudar essa situação, mas é extremamente difícil, não é nada fácil, nada mesmo. Mas a Federação está a ter um papel muito importante junto às entidades competentes para tentarmos resolver o melhor possível essa situação. Perfeito. Quando digo a Federação, digo também as associações, logicamente. Perfeito, compreendo. Dona Ana, tendo em conta o seu histórico na modalidade, não é? Portanto, a sua ligação já de muitos anos e muito bem sucedidos com a modalidade, eu gostaria... Diga. 47 anos. 47 anos, corretamente. São muitos longos e bons anos de ligação ao handball e que têm dado muitos frutos. Eu gostaria, portanto, de saber, sendo uma pessoa do handball, qual a sua visão acerca do futuro que o handball português terá? Olha, eu acho que estamos no bom caminho. Eu acho que a Federação teve uma época espetacular em termos de seleções nacionais, de provas. Dia para dia verificamos cada vez há melhores atletas. A única coisa que eu posso fazer aqui uma resenha tem a ver com os guarda-redes de handball. Acho que nós tínhamos os melhores guarda-redes de handball e descolou-se um bocadinho esta situação. Os clubes têm que pensar
num trabalho muito profundo com os guarda-redes. Os guarda-redes praticamente quase que aprendem por si. Deve haver um cuidado extremo nessa situação. É o único óbvio que eu vejo em termos, porque nós temos excelentes, mesmo na seleção nacional, temos excelentes guarda-redes, mas há um trabalho de base. Eu vejo isto através das nossas seleções regionais, e acho que é preciso ter um trabalho muito assíduo com os guarda-redes. Em termos de bom caminho, acho que estamos a ter um excelente caminho, estamos realmente a fazer, e isso honra seja feita, os técnicos nacionais e a própria Federação estão a fazer um trabalho extremamente importante, não deixando de dizer que as associações têm um trabalho extremamente importante em relação aos escalões de formação, e por isso é que eu estou a falar na situação dos guarda-redes, não é? Eu posso lhe dizer que vejo muitos jogos e vejo miúdos. Eu posso dizer que vi um jogador, um guarda-redes iniciado, primeiro ano de iniciado, com 1,80 m, com 79 kg, e percebia-se perfeitamente que pode dar um bom, mas é preciso que mesmo nos jogos se possa corrigir certas determinadas situações, e nunca foi feito essa correção. Por isso é que eu falo na situação de atletas. Nós temos excelentes técnicos, não está isso em causa. Acho que temos que pensar primeiro na formação e depois na competição, e muitas vezes para se ganhar não se tem o cuidado necessário para tentarmos colmatar algumas deficiências e, logicamente, pela idade que eles têm, dessas situações. Perfeito, compreendido. Dona Ana, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua explanação, que foi muito clara e importante para este momento que estamos a viver, e creio que, acima de tudo, temos que viver num momento de também esperança, não é? E trabalharmos para que, ao fim desta crise, consigamos sair com mais força e com eventuais situações reconstruídas, repensadas para o melhor. Muito obrigada, muitos parabéns pela atitude. Está bom? Obrigado, Dona Ana. Isto é Gestão. Muito obrigado e até à próxima. À próxima, se Deus quiser. Bom dia. Das 8 da manhã até a hora que for preciso. We are very eager to learn. That's my vision for the future. A organização desportiva precisa de pessoas que tenham disponibilidade para fazerem as coisas acontecerem. We have to share experience to facilitate. That's my vision for the future.